Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, hein? Chegou a segunda-feira, eita! Estamos chegando com a live do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo aqui na Avenida Paulista, comigo, com o João Antônio de Carvalho, também com a sua participação. Opa, tô cortando a cabeça do chefe aqui, ó. Vamos subir um pouquinho aqui, porque senão daqui a pouco ele fica bravo. Mas é só em altura, né? Não é em largura, largura tá cabendo. Por enquanto, né? Por enquanto. Aí pessoal, é o seguinte, ó. Hoje tem o encerramento da primeira fase da Copa América, certo? Com a realização de 2 jogos, definição do grupo C, Chile e Uruguai, e também Equador e Japão. Este grupo vai definir, portanto, o adversário do Brasil. Possibilidades maiores para Japão, Equador ou então a seleção do Paraguai, que tem por enquanto 2 pontos ganhos. E será, olha, o Paraguai também, vou falar para você, viu? 2 pontos ganhos e avançar para a próxima fase é uma vergonha. Mas pode avançar aí como um terceiro colocado, se houver um empate entre Japão e Equador. Em caso de vitória das duas equipes que se enfrentam hoje, Equador e Japão, o jogo vai ser lá no Mineirão, quem vencer avança como terceiro, se for o Equador com 3 pontos, se for o Japão com 4 pontos. Aí vai depender um pouquinho do resultado de Chile e Uruguai, né? Mas tem que tirar saldo de gols também, é improvável. Vamos usar a seguinte equação: quem vencer de Japão e Equador enfrenta o Brasil. Se houver um empate, o adversário será a seleção do Paraguai. Assim fica mais fácil. E na nossa live de hoje, nós vamos falar também da Copa do Mundo feminina, evidentemente, eliminação do Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, com os destaques do João Antônio de Carvalho. Mas a nossa pergunta é relacionada à Copa América. Para você, qual o destaque? Não, a decepção. Você pode até responder qual o destaque também, mas qual a grande decepção da primeira fase da Copa América? Lembrando que hoje a gente ainda tem Chile e Uruguai, o Chile por enquanto com 100% de aproveitamento, e Japão e Equador encerrando esta primeira fase. A Colômbia tem 100% de aproveitamento também, 9 pontos ganhos. Mas eu vou te falar, eu não vou considerar, viu, João, que a Colômbia seja uma surpresa, porque as vitórias foram assim também, viu? 1-0 para cima do Catar, né? O 2-0 sobre a Argentina foi uma vitória bacana, contundente lá no primeiro jogo, mas depois também passou na bacia das almas e ontem só venceu o Paraguai por 1-0, porque o Gatito tomou no meio das pernas e, eu vou te falar, o chute do Cueja. Tudo bem, João? Grande abraço, Frank, grande abraço a todos. Você quer que eu fale sobre a decepção? Pode ser. Só uma. Não, pode elencar aí, se quiser. Porque, olha, pode dizer que até aqui a Copa América está muito fraca, muito fraca. É decepcionante o nível técnico. A gente está tendo jogos de baixíssima qualidade, o que também já era esperado quando a gente tem aí uma competição com Bolívia, com Paraguai, com Peru, com Catar, com o Equador, com o Sub-20 do Japão. Então já era de se esperar realmente que o nível técnico fosse baixo. Mas as grandes seleções estão mostrando abaixo. O Frank acabou de falar. A Colômbia ganhou bem da Argentina, mas depois foi na bacia das almas. A Argentina ganhou ontem do Catar 2-0, a primeira vitória, ele deu a classificação, mas também naquela base. O Chile e o Uruguai no outro grupo vão se enfrentar hoje. É o jogo que eles vão fazer nessa primeira fase, porque os outros também foram contra seleções fracas e mesmo assim ainda tivemos o Japão empatando uma partida, tirando aí pontinhos da equipe do Uruguai. Então, o nível técnico decepcionante, o nível de público também decepciona, porque, claro que a gente já falou sobre isso em outra oportunidade, o problema é o alto valor do ingresso, que dificulta qualquer ser humano, aqui no Brasil principalmente, a crise é muito grande, só vai quem tem muito dinheiro, e também dificulta pessoas virem de fora para fazer esse investimento para assistir uma seleção e no nível técnico de uma competição fraca. E também decepcionam os gramados, fora o Itaquerão de ontem, né, que estava um tapete, segundo o Tite, aliás, de sábado. O Messi reclamou, falou que todos os gramados que ele jogou estavam em péssimas condições, até deu meio que uma desculpa naquele lance que ele chutou a bola, mas a bola acabou quicando e enganou o Messi, que, convenhamos, não é nenhum perna de pau para fazer aquilo.
Se fosse aí um outro jogador, a gente podia entender que era desculpa mesmo. Mas o Messi não tem por que ficar desculpando, pedindo desculpas, ou dando desculpas em relação àquela bola. Então, olha, gramados ruins, o futebol brasileiro já esteve melhor, mas é aquilo que a gente fala. Teve a Copa do Mundo e depois disso, sabe, ninguém consegue tratar bem o que foi feito para a Copa do Mundo, e principalmente para a Olimpíada, que foi depois da Copa, né? Mas só é isso, é muito fraco, futebol fraco, os gramados ruins em sua maioria, o público decepcionante, e a gente vai ver hoje no Mineirão que quero ver quem é que vai estar lá para ver Equador e Japão, né? Complicado, hein? O Josmar Silva, Paraguai eu acho a maior decepção, acho que do ponto de vista aí técnico talvez seja mesmo, né? Marcelo Souza, vocês acham que faltou preparo físico para a seleção feminina ontem? É evidente que faltou, mas a gente vai falar das meninas daqui a pouquinho. E Claudinei Fantin, bom dia. Opa, fala aí, Claudinei. O Josmar, Brasil feminino não toca a bola, a goleira também entrega muito ouro. Mas a gente não pode, eu acho que assim, a gente tem que encarar o futebol feminino assim, como a modalidade é a mesma, mas o futebol é bem diferente. O Severino Rodrigues manda um salve aqui pra gente. O Claudinei diz o seguinte: a Copa América é uma das piores que eu já vi em todo esse tempo. O Tite não vai ganhar nada. Se ganhar vai ser devido aos times que estão competindo, muito fracos também. O Josmar Silva, ingressos da Copa América são também decepção, preço, né, no caso aí, né? Claro. É isso aí, Josmar. O Carlos Lucas de Freitas, boa tarde, Frank, grande abraço a vocês, valeu, Carlão, grande abraço. Tiago Dantas, grande João, grande Frank, live já compartilhada, amigos. A grande decepção desta seleção se chama Adenor Leonardo Bach. Aí você está falando da decepção do Brasil, então, né? Um homem que entrou no cargo pregando a máxima moral dos bons costumes e da ética, e agora, passado algum tempo, mostra que ao fim da partida é guardado na mesma caixinha de corrupção que todas as outras peças de xadrez da CBF. Caramba, hein? Boa tarde, um grande abraço, manda aqui pra gente o Alexandre José da Silva também. Na seleção brasileira especificamente, João, apesar da goleada do sábado, né, poderia até ter sido 6 se tivesse aquele pênalti convertido, mas enfim, foi um placar elástico. Apesar da goleada, a seleção também chega com alguma decepção para a segunda fase, assim? Faltou. Vai começar agora, né? E, na verdade pode ser que nem comece, porque fizeram essa tabela muito bem feita, né, para o Brasil, e na teoria, ou pelo menos a tendência, é que o Brasil pegue Equador ou Japão sub-20. Então, quer dizer, o Brasil vai continuar sem jogar, sem ser testado, porque contra a Bolívia não teve adversário. Contra a Venezuela teve um pouquinho, só que a Venezuela ainda em alguns momentos tentou atacar o Brasil. Contra o Peru não houve jogo, o Brasil fez um gol logo a 10 minutos e com 15, 16, o goleiro faz aquela lambança e deu o gol para o Firmino. Aí acabou o jogo, acabou, porque o Peru, uma seleção peruana, a gente falava aqui, tem jogadores experientes, como o Cueva, como o Guerreiro, Farfán, são jogadores que já tiveram alguns grandes momentos, o Guerreiro vive uma boa fase. Então o que o Peru tinha que fazer? Jogar por uma bola. Quando tomou 2 gols em menos de 20 minutos, acabou o jogo. Acabou o jogo. Aí o Brasil, é claro, aí é muito mais fácil jogar. Você pega um adversário tecnicamente inferior e um adversário perdendo por 2-0, que tem que tentar pelo menos alguma coisa para sair para o jogo, aí fica fácil. Claro que aí prevaleceu um talento de um Arthur, Felipe Coutinho, o Brasil girou bem a bola de um lado para o outro para tentar abrir espaços, mas claramente não tinha mais aquele nervosismo nos 2 primeiros jogos, porque já tinha 2-0 no marcador. Aí é fácil jogar, aí é fácil. E também o Brasil teve, pelo menos no terceiro jogo, a entrada do Everton Cebolinha, que todo mundo vinha pedindo, que é um jogador de velocidade, um jogador de chute de fora da área, um jogador que é muito difícil marcar o Cebolinha, porque o lateral Advíncula, ele ficou maluco com o Cebolinha, porque ele não sabe para onde ele vai. No lance do gol, ele cortou para dentro, ele bateu e fez o gol. 3 minutos depois, ele pegou uma bola, foi para cima do Advíncula, ameaçou cortar para dentro, ele veio, trouxe para o fundo e fez o cruzamento. Então, mas, pô, será que o técnico da seleção estava vendo isso? Que o Cebolinha estava sobrando, estava buscando o seu espaço? Então, eu continuo achando que foi uma primeira fase que o Brasil não foi testado, vai pegar possivelmente Equador ou Japão e vai continuar sem ser testado,
Eu, sinceramente, apesar da péssima campanha até aqui, eu acho que seria um teste maior o Brasil pegar o Paraguai, que tem mais nome, tem mais camisa, tem uma zaga muito boa, tanto que tomou um gol ontem de novo, porque, sabe, o Gatito tomou por baixo das pernas e tudo mais, mas foi um golzinho sobre a Colômbia. Então o Paraguai tem aquela zaga muito forte, Balbuena, Gomes. Então eu preferia que o Brasil pegasse o Paraguai para ser testado, porque eu quero ver jogo bom. Não quero ver Brasil e Equador, aquele monte de butinudo do Equador tentando pegar os jogadores do Brasil e dando pontapé. Ou então uma seleção rápida como o Japão, mas inexperiente, uma seleção que pode cair nas armadilhas do Brasil. Então eu vejo que até agora o Brasil não foi testado. Jogou melhor? Jogou. Claro que jogou. Mas foi beneficiado por ter feito 2 gols logo no começo. Mérito do Brasil? O primeiro sim, o segundo nem tanto. Mas a partir daí acabou o jogo. Não teve mais jogo. Bom, o Alexandre José da Silva Almeida disse que a decepção para ele é a Argentina, era para estar com 3 vitórias. O Léo Pivante, ingressos caros, live compartilhada. Obrigado, Léo. O Rodrigo Garcia, boa tarde, Frank e João. Meu Corinthians está forte no mercado para contratar jogadores, hein? Possíveis contratações: zagueiro Gil, atacante Roger Guedes, meio-campista Juliano. Aí o boletim do Corinthians para você, pelo Rodrigo, hein? Maurício Araújo, bom dia. A maior decepção da primeira fase da Copa América é o Paraguai. Não ganha de ninguém e só joga na retranca. Alessandro Henrique Bertazza, a maior decepção é o Tite, que mais uma vez não levou reserva para o Casemiro, igualzinho na Copa, pois número 5 só tem mesmo neste elenco o Casemiro. Vamos falar disso já já. Em Chagas Magalhães, bom dia, Frank. O Brasil é fraco. Estou na cidade de Uiraúna, na Paraíba. Gosto muito como você fala do Brasil. É isso aí, ô Chagas. Um abraço aí para Uiraúna, na Paraíba. Saudação a todos aí. Marcelo Moni, bom dia. O Dário Alves de Lima, Japão não ter vencido o Uruguai, para ele é a grande decepção até esse momento da Copa e da Copa América. E ele falava aqui sobre a respeito da ausência do Casemiro. Mais uma vez, né, parece um filme repetido. Quando a gente chegou para jogar contra a Bélgica, a gente também não tinha o Casemiro, aí acabou entrando o Fernandinho, aquele desvio no primeiro gol, né, aquela coisa, parece filme repetido, mas na Copa América nós devemos temer a ausência do Casemiro na partida de quartas de final, João? Não, nem um pouco, tanto que a gente conversou outro dia, que viralizou até aquele do Galvão Bueno, que claro, e ele explicou depois, não era contra o Fernandinho especificamente, era uma alteração que você precisava de gols e você tira um volante e coloca outro. Porque o volante estava pendurado com o cartão. Ele tinha que ter tirado um volante, colocado um atacante, um meia e recuado o segundo volante para fazer essa função, porque não tinha ninguém para marcar. Não tinha ninguém. Era jogo que podia tirar até zagueiro. Mas um técnico conservador, como o Tite como na maior parte os gaúchos são, tem esse esquema conservador, perfil conservador, Tite, Felipão, Mano Menezes. Então foi isso que causou aquela expressão, né, do Galvão, e que a gente também, eu também estava vendo o jogo em casa, quando vai entrar Fernandinho, eu falei, o quê? Pra quê? Então, respondido assim, não tem que fazer falta o Casemiro, porque os adversários, por enquanto, são muito fracos, e daria para jogar até com um volante só. E aí, bom, lembrando que o Fernandinho também ficou fora do jogo por conta de lesão, né? Seria o reserva imediato aí, porque eu imagino que ele usa, na cabeça pelo menos do Tite, o Fernandinho no Casemiro e o Alan no lugar do Arthur, se precisar, né? Então acho que se o Fernandinho não tiver condição, tem que ir de Alan mesmo, até aí normal. E se o Fernandinho tiver condição, ele vai de Fernandinho. Vai de Fernandinho. Não, ele vai, ele é conservador, não tem. Sabe, seria muito legal ver um meio-campo com a mobilidade de um Alan e de um Arthur. Imaginou a mobilidade que os dois têm? Esse Alan, jogador que eu falo, porque quando eu estava na Fox Sports, eu comentava o campeonato italiano. E desde que eu comecei a ver o Alan jogar no Napoli, eu comentava com os narradores que eu gostaria que ele tivesse uma chance na seleção. E isso foi em 2015. 2015 para 2016, aquela temporada. Mesmo com atraso, ele foi chamado agora pelo Tite, mas é um jogador que eu gosto muito. Ele tem uma mobilidade muito grande, ele é um jogador...
estilo, jeito, que o Paulinho tinha na sua boa fase. Sim. Ele aparece como elemento de surpresa muito bem, e tem uma outra vantagem que ele ocupa muito bem o espaço na ponta direita. Então é um jogador que quando aquele espaço está vazio, isso ele faz também, uma semelhança que eu vejo que faz muito isso é o Carlos Sanches, uruguaio do Santos. Claro que hoje o Sanches já está com uma certa idade, tanto que nem foi chamado para a Copa América. Eu estou falando em estilos semelhantes. Então o Alan ele tem um estilo que ele ocupa bem o setor direito como o Sanches e aparece como elemento de surpresa como o Paulinho nos seus bons tempos. Então eu adoraria não jogar Casemiro e não jogar o Fernandinho, jogar esses dois, mas ele não vai fazer isso. Bom, o Thiago Dantas diz aqui, o Gabriel Jejum é o Giroud brasileiro. O Tite insistir nele e no Fernandinho só deixa claro que quem escala ou é empresário ou é patrocinadora, porque não há outra explicação plausível. Olha, a patrocinadora acho que nem teria por que exigir Gabriel Jesus e Fernandinho, né? Não tem essa representatividade. Não. O Dário Alves de Lima, a seleção do Tite vai ter dificuldades nas eliminatórias. Denilson Guimarães, maior decepção foi o Brasil, porque tinha que ter feito 3 vitórias neste grupo fraco. E o Dário diz assim, nem estou vendo essa Copa América, vejo o desafio ao Galo, deve estar mais interessante mesmo. Bom, um confronto que já está definido é Venezuela e Argentina, né? A Venezuela venceu a seleção da Bolívia, que também veio só para passear na Copa América, né? E pega a Argentina, que venceu o Catar por 2-0, finalmente estreou na competição, né, João? Mas foi aquilo também, né? O jogo da Argentina foi meio parecido com o Brasil e Peru. É que a Argentina hoje ela tem uma seleção bem mais limitada que a seleção brasileira. E olha que eu não estou colocando a seleção brasileira hoje como uma das melhores do mundo, mas no nível da América do Sul, a seleção brasileira é melhor do que a seleção da Argentina. A Argentina tem o Messi e tem poucos jogadores que flutuam em torno do Messi que tem capacidade técnica para ajudar o camisa 10. Já o Brasil ele tem um time mais homogêneo, sem o Neymar ele fica mais homogêneo ainda, mas dá para falar que tem mais talentos que os jogadores da Argentina. A Argentina só ganhou ontem, também como aconteceu com o Brasil e Peru, porque recebeu um gol logo no começo do jogo. Um presente que o Lautaro Martínez recebeu do zagueiro do Catar, que é um time ainda incipiente, uma seleção incipiente, e aí fez 1-0 e se tranquilizou. Aí teve outras oportunidades, perdeu aquele gol do Messi lá que a bola ficou pingando, o Agüero fez o segundo gol já no finalzinho da partida, mas foi uma vitória pobre contra uma seleção fraca como o Catar. E a Argentina vai ter dificuldade contra a Venezuela, aquilo que a gente falou. A Venezuela jogou bem contra o Brasil, empatou 0-0, ela não abdica de atacar, quando ela tem a bola ela procura atacar. Então se a Argentina não se cuidar, pode ser mais decepcionante ainda para os argentinos a participação com uma eliminação para a Venezuela. E olha só um detalhe, tá? Que essa classificação aí da Argentina em segundo colocou a Argentina no caminho do Brasil nas semifinais. Então, vencedor de Brasil e Japão, Equador ou Paraguai enfrenta quem vencer de Argentina e Venezuela em uma das semifinais, certo? Então aí já tem uma diferença aí. Na outra banda está a Colômbia, mais o adversário que nós vamos descobrir hoje, que deve ser, sei lá, estou imaginando aqui que vai ser o Uruguai. Colômbia e Uruguai como segundo do C, o Chile mantendo a primeira posição no grupo C, vai enfrentar a equipe do Peru. Aí os dois vencedores se enfrentam. Estou projetando que seja isso, né? Colômbia e Peru já garantiram a classificação, falta essa definição do grupo C. Nós vamos falar já do grupo C, João, só dar mais uns abracitos aqui, ó. O Dirceu Hugo da Roça, grande Dirceu, hein? Ex-goleiro do Botafogo, está lá em Gramado hoje, vive lá no Rio Grande do Sul. Maravilhoso. Bom dia, acompanhando, boa semana e bom trabalho a toda a equipe, saudações. Valeu, Dirceu, grande abraço para você, hein? O Luciano Donzel da Silva, joga mal, joga bem, temos que apoiar a nossa seleção. Apoiar a gente tenta apoiar. Mas se a gente achar que tem que criticar, né? Assim como elogiamos quando merece um elogio. Marcel Moni, Catar é convidado, não tem compromisso nenhum. É isso aí, não tinha compromisso nenhum. Vamos ver a última aqui do Rodrigo Garcia. Franco e João, vou fazer para vocês dois até a Copa de 2022. Qual das duas seleções vai ter uma safra melhor de jogadores? Brasil ou Argentina? Olha, aqui no Brasil o negócio está feio, viu, Rodrigo? Só posso te falar isso aí.
Ô João, partidas de hoje, Chile e Uruguai vale o primeiro lugar do grupo. Eu acho que esse vai ser o melhor jogo, o mais interessante jogo da Copa América até aqui. A gente esperava um pouco mais da Argentina contra a Colômbia, mas a Colômbia acabou ganhando o jogo até com uma certa facilidade, explorou bem os erros da Argentina. Esse é um jogo interessantíssimo. Primeiro que as duas seleções elas têm um bom nível. O Uruguai tem uma baita seleção. O Uruguai tropeçou na última rodada, mas tem um belo time. Um time que tem Cavani, que tem Arrascaeta, que tem o Suárez, tem Godin na zaga. É o que a gente fala. O Uruguai tem vários protagonistas em suas equipes, enquanto que o Brasil não tem. O Brasil não tem. Volto a falar, o Firmino não é protagonista no Liverpool. O Gabriel Jesus não é protagonista no City. O Willian não é protagonista no Chelsea. O Coutinho menos ainda protagonista no Barcelona. Então, a gente não tem protagonistas. E o Uruguai tem. Vai pegar um time que tem bons jogadores, é comandado aí pelo Vidal, que é bom de bola, mas é esquentadinho, né? A gente já conhece o perfil do Vidal. Eu fico imaginando um dia o meio-campo Vidal e Felipe Melo. Nossa senhora, que ia ter de encrenca. Melhor eles jogarem do mesmo lado, né? Porque um contra o outro o negócio vai. Mas imagina um adversário, ter que um time como Felipe Melo e Vidal, nossa senhora. Então, o Chile é esse time, vem aí de 2 edições que foi campeão da Copa América, tenta o tricampeonato, tem um time já envelhecido, o Rueda trouxe de volta os jogadores que ele tinha deixado fora nos jogos amistosos, né? Isla, Vidal, Bocejur, Sanches, então todo esse pessoal veio de volta para tentar esse tricampeonato de Copa América, porque vai ser talvez aí a última competição de vários dessa geração. Mas é um jogo interessante, Frank, pelo seguinte: quem ficar em primeiro pega o fraco Peru. Quem ficar em segundo pega a boa Colômbia. Então é um jogo que vai ser aberto, porque ninguém vai querer arriscar de jogar contra a Colômbia podendo jogar contra o Peru. Tudo bem que o Chile é que joga pelo empate, né? Porque tem 2 vitórias até agora, mas o Uruguai é mais time. Então eu vejo o Uruguai buscando mais o jogo e tem capacidade para ganhar o jogo, ganhar a partida. Então eu acho que vai ser um jogo legal. Para quem critica a Copa América, e a gente começou falando isso, né, das decepções, para quem gosta de futebol e para quem está decepcionado com a Copa América, eu digo, hoje é um jogo que, se tudo correr bem, vai ser um jogo legal de assistir. O Edson Roberto Junqueira, boa tarde, amigos. Grande decepção é a Argentina, que se classificou na Bacia das Almas. Qualquer hora vou fazer uma visita aí para vocês. Abraços. Opa, será muito bem-vindo, o Edson. O Sidney Medina, Frank, João, boa tarde. Eu nunca vi uma Argentina tão ruim. Teve uma jogada que o Agüero tropeçou na bola. Parecia que nunca jogou bola. Fabiano Alexandre, seleção feminina já tinha levado um pênalti que não foi contra a Austrália. Já era visto que não passaria pela França. Thiago Dantas, a Argentina passa pelo paredão da Venezuela porque tem um homem que pode fazer isso, não porque tem um grupo de qualidade. Messi é o único que desequilibra em apenas um lance. O que faltou ao Brasil perante a Venezuela, sendo realista, infelizmente, com a saída do Neymar. Daniel Miazzo, Brasil já não forma mais craques de bola, só pegar os jogos do Brasileirão. Tem muitos jogos ruins de assistir. Daniel Cristiano, o preço dos ingressos uma decepção para ele. O Edson Roberto disse que assim, já pensaram se o Japão se classifica? Normal, acho possível. Bem possível. Uma vitória sobre o Equador. Eu vejo o Japão até melhor do que o Equador. O Japão tecnicamente é melhor. É que vamos ver se na hora na hora H, né, essa garotada do Japão, um time bem sub-20, sub-23 tal, preparado para a Olimpíada, se ele não vai sentir. Se jogar bola, futebol, o Japão é melhor que o Equador. Luciano Donzel da Silva, cuidado com a Argentina. Bom, já falamos aqui também sobre o Japão com o Equador. Eu acho possível também que o Japão avance, não seria nenhuma surpresa, porque o time do Equador está com a bolinha, falando em decepção, né? Também muito nego, é aquele negócio, a gente valoriza muito o futebol de uns caras que eu vou te falar, os caras não tem nada para apresentar e a gente fica... Daniel Pereira, a maior decepção é a Argentina, o Brasil já estou acostumado com decepção, então não é mais surpresa não ganhar de times fracos, como por exemplo a Venezuela, a opinião dele. Eu quero dar um espaço aqui para a gente falar do futebol feminino, da eliminação do Brasil para a França, mas muito mais do que isso,
para a gente falar, principalmente o João que acompanha muito assim, os esportes olímpicos e o futebol feminino também, para a gente falar sobre o que é que a gente pode esperar do futuro do futebol feminino, né? Ontem teve uma espécie de, entre aspas, comoção em função da eliminação do Brasil, mas é uma caçapa que a gente cantou aqui e olha aí, eu vou te falar, cara, não foi decepcionante a eliminação do Brasil pela maneira como essas meninas se comportaram. Elas fizeram, acho que assim, aquele negócio de ultrapassar limites, foram até onde deram. Pô, no segundo tempo as meninas, coitadas, as meninas lá, as duas zagueiras com nitidamente sentindo a questão física, não conseguindo correr direito, a Kathleen, a Mônica, pô, sentindo a coxa ali durante praticamente toda a prorrogação. A Marta, que não tinha feito um jogo inteiro, fez 90 minutos mais prorrogação e no segundo tempo da prorrogação ela estava ajudando a defesa aqui. Então assim, demonstraram uma entrega enorme. Eu não sei nem se elas teriam pernas se nós chegássemos numa disputa de pênalti para fazer as cobranças com a qualidade que se faria necessária para uma classificação. Então elas foram gigantes, mas foi assim, muito por parte delas e pouco por parte do trabalho que foi desenvolvido e que vem sendo desenvolvido no futebol feminino. O João já destacou aqui, em termos de evolução, o futebol brasileiro feminino estagnou-se num determinado patamar, enquanto o futebol europeu, as seleções foram aparecendo e crescendo, né? Por isso que a gente tem uma preocupação com o futuro do futebol feminino, João, mais do que qualquer eliminação como a de ontem. Sim, Frank, eu acompanho o futebol feminino já há muito tempo. Primeiro, o Brasil foi eliminado pela sua primeira fase, porque o Brasil, cruzando contra a França, ou se não fosse a França, fosse a Alemanha, se tivesse acontecido aquele golzinho do Chile lá de pênalti na última partida, o Brasil não seria favorito, porque a França tem muito mais time, a França tem 7 divisões de futebol feminino, a França tem todas as categorias de base, esse trabalho vem de 7 anos para cá, e aí a gente tem aí a França tendo a equipe que é 6 vezes campeã da Champions League, a Liga da Europa, que é o Lyon, que é base dessa seleção francesa. A França entrou como uma das favoritas, foi preparada uma equipe já para que ela chegasse nesse Mundial com condições de brigar. Se vai ser campeã, não sei. Estados Unidos tem um time muito forte, a Alemanha tem um time muito forte, tem algumas outras seleções que podem surpreender, mas de qualquer forma, a França entrou como uma das favoritas. E o Brasil não, já colocava o Brasil num terceiro patamar. Mesmo assim, na primeira fase, conseguiu jogar muito bem contra a Austrália, caiu no segundo tempo de rendimento, teve muitas falhas individuais, mas caiu. Por quê? Porque é claro que o Brasil não tem o mesmo condicionamento físico que as outras seleções. Isso é claro, é nítido. E não é só pela preparação física atual. É uma questão de nascimento, é uma questão, sabe, de desenvolvimento. A gente não tem, como por exemplo nos Estados Unidos, na Europa, as jogadoras aparecendo no futebol feminino em escolas, em universidades. Elas aparecem num campinho, lá no fundo do seu estado, da sua cidade. A gente vê a Marta, a dificuldade que ela teve. Então essas meninas, elas não passaram por clubes. Elas jogaram sempre, sabe, por aí. Se reuniam quando tinha jogo de seleção brasileira, competição, campeonato, ou então jogavam um campeonato paulista aí de 5, 6 times, que não tinham apoio, não tinha estrutura nenhuma. Então elas passaram a carreira inteira delas sem estrutura. E isso aí se vê depois no final. A seleção brasileira é mais fraca fisicamente do que as demais. Por quê? Porque elas tiveram vários problemas no decorrer da carreira delas que não foram sanados. Elas não tiveram nutricionista, elas não tiveram preparadores físicos individuais para cada necessidade. Elas nunca tiveram isso, foi tudo no empirismo. Era tudo no vamos ver, vamos lá jogar. E foi isso ontem, jogaram com amor à camisa, com o que o Brasil sempre teve. Mas só isso que o Brasil tinha. Tem um certo talento, mostrou isso ontem, se doou demais, podia ter ganho o jogo naquela bola da Debinha, que também chegou já, não tinha mais perna para bater bem no gol, né? Já chegou, ela ganhou a bola, mas quando ela foi bater já tinha uma francesa do lado dela. Então a França estava muito mais inteira fisicamente. Por quê?
Porque esse trabalho é bem feito e porque a seleção francesa, em sua comissão técnica, deve ter tudo isso que eu falei que o Brasil nunca teve. E não adianta falar que agora tem para uma competição, tem de 1, 2 anos para cá, mas nunca teve. Então a jogadora, ela jogava para comer, para conseguir comer. Elas, e muitas vezes não conseguiam nem isso, porque não tinha patrocínio. Os times pagavam muito pouco, a diferença é muito grande do futebol masculino e do futebol feminino. E claro que eu não quero que iguale isso, não vão dizer que tem que igualar. Não tem, o Brasil é pentacampeão mundial de futebol masculino, o futebol feminino teve alguns, mas não pode ser uma diferença tão grande. Tem que dar mais condição de trabalho nos clubes, nas categorias de base, senão vai ser sempre assim. Ela jogando só com amor à camisa, isso não enche barriga, não enche prato, não dá condição física, não dá músculo, não dá força física para ela conseguir ganhar uma jogada contra uma francesa. Se tivesse esse nível, se fosse equiparado, a Debinha chegaria mais inteira e faria o gol. Se tivesse equiparado, a Mônica não perderia na corrida para Henry na hora que foi feito o cruzamento. Ela não conseguia chegar, porque não tinha mais perna para isso. Então a campanha foi muito boa, eu já esperava que não ia dar para chegar muito longe, eu já achava que quartas de final era ótimo, porque também pegou um grupo que não era um grupo fácil, que a Itália também cresceu e a Austrália vem aí de bons campeonatos, então conseguiu passar para as oitavas, pegou a França, se pegasse a Alemanha, ia cair fora. Acho que era o máximo que podia chegar. O máximo era quartas de final. Se o Brasil conseguisse passar em primeiro, o Brasil poderia até pegar um adversário mais fraco, jogaria parece contra a Noruega, que não é fraca também, mas... A Noruega eliminou a Austrália. Não é tão fraca, mas hoje a Noruega está... Podia encaixar melhor o jogo. Podia encaixar melhor o jogo contra a Noruega do que contra a Alemanha ou contra a França. Então, para mim está muito bom. Campanha, parabenizo as meninas, foi feito um trabalho, todo cheio de confusão, porque o Vadão saiu, depois voltou, a Emily não disputou nenhuma competição, foi mandada embora, tudo sem transparência, ninguém explicou direitinho o que aconteceu. Aí ficou o Marco Aurélio, que eu adoro o Marco Aurélio, mas ele é um supervisor, ele sempre trabalhou no futebol masculino. Tem que, você tem que pegar, trabalhar com mulher é diferente, você tem que ter ter um outro jogo de cintura. Quem fala muito isso é o Zé Roberto Guimarães. Ele falou que ele fez até cursos para trabalhar com mulher quando ele passou para a seleção feminina. Então, palmas para elas, parabéns pelo resultado alcançado, poderia ter até passado pela grande França ontem, maravilhoso. Só que agora é uma outra situação. Você perguntou o que eu acho? Eu acho que não vai acontecer nada. Acho que não vai acontecer nada. Eu acho que vão tapar o sol com a peneira. É obrigatório, vamos fazer campeonato brasileiro, porque também os times têm que ter um time feminino, porque e os times femininos, eles não são os times, eles pegam aí uma equipe já formada em algum outro lugar e só dão uma camisa para jogar, e isso não é estrutura, Você está dando a camisa. Pega aí, joga com o meu nome, porque eu sou obrigado a jogar, porque senão eu não ganho vaga na Libertadores, porque é uma imposição da Conmebol. Isso. Então, infelizmente, tomara que eu esteja errado, muito errado, mas infelizmente eu acho que não vai acontecer nada. O Brasil está aí já nessa situação já há mais de 10 anos. Brasil em 96, quando teve a primeira Olimpíada, o Brasil foi medalhista. O Brasil de lá para cá teve resultados expressivos nos mundiais, em Jogos Olímpicos, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. E eu duvido que seja agora. Eu acho que vão tapar o sol com a peneira, estamos fazendo, mas fazendo nada. Tinha que obrigar, tem categoria sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, como tem no masculino, para poder surgir. Porque é difícil, uma menina, eu gosto de jogar futebol, você vai jogar onde? Não tem onde jogar. Não tem. Aí ela, com 11, 12, 13, 14, não tem onde jogar, ela fala, vou tomar outro caminho, vou jogar vôlei, vou fazer ginástica, vou fazer natação, e é bem isso. Porque é aquela época que você está escolhendo o esporte. E o Brasil não tem isso. Não tem. Agora tem o sub-20. Mas o que é o sub-20? Chega no sub-20, você já chega com um monte de problemas, já chega com vícios de não ser trabalhada, não ser treinada bem para aquilo. Então, infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas eu não vejo uma grande luz no fim do túnel não, Frank. Bom, um amigo aqui, o Donzel, estava falando que os clubes estão investindo no futebol feminino. Não estão, não.
A questão é essa aí que o João falou. Os clubes estão com equipes, porque a Conmebol hoje obriga os times que disputam a Libertadores a ter um time de futebol feminino também. Se a gente for falar em investimento no futebol feminino, Corinthians e Santos mantêm equipes de futebol feminino há alguns anos, dos clubes aí, certo? Dos clubes de camisa. Mas assim, não que essas meninas tenham a estrutura que tem, por exemplo, o futebol masculino. Eles mantêm os times, certo? Mas não dão a mesma estrutura, por exemplo, de treinamento, de fisiologia, de nutrição. Não é a mesma estrutura que as meninas têm. Então tem uma diferença brutal aí entre apesar de ser a mesma modalidade, né, entre o masculino e o feminino. É disso que a gente fala, essa essência que precisa mudar. Elas precisam passar a ter também essa estrutura e mais do que isso. Eu te diria que assim, ô Donzel, pode até parecer estranho, mas os clubes, na minha opinião, eles não têm obrigação de ter um time feminino. Ah, porque o Corinthians tem que ter, o Santos tem que ter, o Flamengo tem que ter. Não, tem que ter clubes de futebol feminino. Não que necessariamente tenham que ser os mesmos grandes times do futebol. Evidentemente que isso ajuda a impulsionar, a propagar, a dar visibilidade. Claro que ajuda. Mas o mais importante para as atletas é ter estrutura. E isso, talvez a CBF, que é endinheirada, possa ajudar. É nesse aspecto que eu acho que a CBF deve e pode ajudar. Como? Criando uma liga, fortalecendo os clubes que se interessem pelo futebol feminino, fazendo uma espécie de, uma espécie de granja comari para o futebol feminino, porque hoje também isso tudo é dividido, dando condições iguais de treinamento, infraestrutura parecida, mas principalmente criando ligas e criando base. Sub-15, sub-17, sub-19, profissional, 3, 4, 5, sei lá, para a gente poder criar nossas craques aqui também, porque hoje as meninas só estão conseguindo jogar na seleção brasileira e ter um nível de futebol aceitável, que é o que essas meninas têm, porque todas estão fora, todas ou a maioria, né? Estão fora hoje do futebol brasileiro, estão no futebol europeu ou no futebol dos Estados Unidos. As que estão aqui no Brasil e que vão para a seleção, normalmente já são um pouquinho mais veteranas, já passaram por clubes do exterior e apenas aqui mantém o bom nível que elas sempre tiveram. Mas se você for pegar aí formação, as jovens, elas já não estão mais aqui. Não tem. E agora mais um time de camisa está entrando, forte, né? O São Paulo, que contratou a Cristiane, que é um dos destaques da seleção, né? Acabou sendo a artilheira, né? Paulistão e Série B, né? Assim como o Palmeiras. Então, mas aí que tá, o São Paulo montou uma equipe, como o Corinthians montou, como o Santos montou. Porque você tem que querer montar. Não é você chegar lá, pegar uma equipe, do Parque da Moca, que joga lá seu futebolzinho no final de semana, disputa aí no Campeonato Paulista e tal. Ó, vou colocar minha camisa em vocês, porque eu sou obrigado a ter um time, tá? Vai lá, pega, põe a camisa, olha, eu tenho um time. Isso não adianta. Porque o Palmeiras montou um time, mas botou as meninas para jogar lá no interior, né, em Vinhedo. Aí a gente pergunta assim, elas treinam onde? Elas jogam onde? Jogam no estádio lá. Qual a infraestrutura que elas têm de trabalho? Com certeza não chega nem perto da que os rapazes têm aqui, certo? É isso que eu acho que a gente precisa mudar, acordar e projetar para o futebol feminino. Melhorar a infraestrutura e criar competições. E criar competições de base, inclusive, para o futebol feminino do Brasil. Aí nós vamos recuperar o tempo que perdemos, certo? Mas a gente vai poder projetar daqui, sei lá, 2, 3 Copas do Mundo, uma seleção diferente, uma seleção melhor, uma seleção com as mesmas condições que a gente tinha 20 anos atrás, quando a gente foi vice-campeão, acho que pela primeira vez aí de um Mundial. Mais ou menos por isso. Você quer acrescentar alguma coisa, ou senão a gente já passa por outros destaques? Eu acho que é isso. A gente tem que cobrar realmente da CBF, cobrar dos clubes, porque não adianta também essa comoção toda ontem. Passa 2 dias agora. Eu quero ver agora o que vão falar do Mundial. Agora o Brasil saiu. Não tem mais a cerejinha do bolo. Quero ver se vão continuar falando do Mundial, transmitindo jogos, sabe, abrindo espaço, porque aí é uma coisa, mesmo que o Brasil saindo fora,
Você tem que falar do futebol feminino, você tem que mostrar o futebol feminino para quê? Para que uma garota que está aí com seus 12, 13, 14 anos, fala, pô, é legal jogar futebol, tô querendo assim, vou querer jogar, vou procurar um lugar para jogar. Agora, se não tiver, se ele só passar em canal fechado, só em hora que ninguém está vendo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Vão continuar sem saber que existe futebol feminino aqui no Brasil. Destaques olímpicos, João. Bom, vôlei, que tem um apoio muito maior que o futebol. Liga das Nações Femininas, o Brasil vai pegar Estados Unidos e Polônia, já tinha falado isso, né? Vai ser no final de semana a fase decisiva, que vai acontecer na China. No masculino, o Brasil jogou aqui em Cuiabá e ganhou mais 3 jogos. 3-1 na Bulgária, 3-2 na Alemanha e 3-0 na Rússia. O Brasil voltou à liderança, tem o mesmo número de pontos que o Irã, mas está na frente, ganhou 11 jogos, perdeu 1 apenas. Então, campanha maravilhosa, praticamente classificado, já faltam 2 quadrangulares para a gente ter depois a definição do título também da Liga das Nações no voleibol. No surf, etapa de Saquarema, um negócio espetacular, né? A praia de Saquarema lotada, assistindo, acompanhando aí as finais que aconteceram nesse final de semana, né? E o Felipe Toledo levou o bicampeonato em Saquarema. E já passou a ser o 3º colocado no ranking. Depois de 5 etapas, são 11 etapas, depois da 5ª etapa ele está em 3º, ele está atrás do John Florence, que se machucou, estava nas semifinais e acabou se machucando, caiu fora, né, ficou fora, e também o Colorandino, os dois estão aí nas primeiras posições, o 3º é o Filipinho, o Ítalo é o 6º e o Medina é o 8º, por enquanto. Se terminasse hoje, aquilo que a gente sempre brinca, né, se terminasse hoje o Medina estaria fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Porque são 2 brasileiros que se classificam, 2 por país, na verdade, né? Então estaria o Filipinho e o Ítalo, mas tem tempo ainda do Medina tentar a recuperação. Já no feminino, a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima caíram nas quartas de final. A Tatiana é a 7ª, a Silvana é a 14ª, mas as duas estão garantindo vaga para Tóquio, porque tem poucos países, né? Tem poucos países, né? São 8 ou 9 no feminino, então até a Silvana que está lá embaixo está garantindo vaga também. Legal, João. Você que está acompanhando a gente, ó, gostou da live, deixa um likezinho aí pra gente, compartilhe a nossa live sempre que possível, tá bom? Com as suas redes sociais. Siga o Terceiro Tempo, @Terceiro Tempo nas redes sociais. O Milton é @Milton Neves. Nosso canal no YouTube, Terceiro Tempo TV, chegando a 9.000. Essa semana a gente passa os dados aí pra gente fazer uma brincadeira para distribuir um presente para você. E o canal oficial do Milton é Milton Neves Oficial. Daqui a pouco você se joga em cima da gente aqui. É Milton Neves Oficial, tá bom? E hoje nós vamos mandar foto lá pro canal do Milton, tá bom? A gente volta nesta terça-feira falando mais de Copa América. Hoje também tem mais 2 definições na Copa do Mundo Feminina, né? Espanha e Estados Unidos, Suécia e Canadá. E nesta terça-feira a gente traz mais informações para você, tá bom? Boa semana, valeu João, valeu a todos. Frank, valeu.